Se não me engano, você já aprendeu a interpretar cotas básicas e cotas de alguns tipos de elementos em desenhos técnicos de modelos variados. Só que existem alguns casos de cotagem que você ainda não conhece. Eu estou falando das peças que apresentam partes arredondadas, partes esféricas, elementos repetitivos ou muito pequenos, elementos oblíquos e elementos cônicos. E a cotagem desses elementos é feita de uma forma especial. Mas não se preocupe que daqui a pouco você vai aprender esta forma especial. Na teleaula de hoje, você vai aprender a interpretar a cotagem desse tipo de peça e também de peças representadas com encurtamento e seção. Bom, agora chega de conversa porque a nossa teleaula já está começando. E aí, Tito? Tá pronto para rever o que a gente aprendeu sobre cotagens especiais? Prontíssimo. Comigo é assim, matéria vista é matéria revista. Aliás, eu tava revendo aqui a cotagem de elementos em arcos de circunferência. Ah, tô lembrando. Geralmente a cotagem de elementos em arcos de circunferência é feita através da medida dos seus raios. É isso mesmo. Mas o Silva me disse outro dia que a maneira de cotar elementos em arcos de circunferência varia conforme as características da peça. Ó, dá uma olhada aqui no livro. Aqui o elemento arredondado em forma de arco de circunferência é cotado pela medida do raio, simbolizado por esta letra R. Nesse caso, como os raios dos arcos de circunferência são muito pequenos, utilizou-se uma linha de chamada com a letra R. Aqui o centro dos arcos de circunferência não foram indicados porque seus raios são muito grandes. Isso também acontece com esses dois raios indicados pela letra R. E olha aí outra forma de cotagem de arcos de circunferência muito grandes. Tá vendo que o centro do arco da circunferência foi indicado na linha de simetria, deslocado de sua posição real? O raio foi representado por uma linha quebrada. A cota 90 dá a medida do raio. E o Silva me falou que em casos como o desta peça, o centro do arco de circunferência, além de deslocado, fica afastado 12 milímetros da linha de simetria. Esses meninos estão cada dia melhores mesmo, hein? Você podia aproveitar, dar uma mãozinha e mostrar os desenhos técnicos sem cotas básicas. Tá bom. É que às vezes as próprias medidas dos elementos dispensam a indicação das cotas básicas. Isso acontece em geral na representação de peças como esta, que tem partes arredondadas nas extremidades. Precisa falar que essas peças devem ser cotadas de acordo com seu modo de fabricação. E que aí é importante saber as cotas de centro dos raios e da localização das partes arredondadas. Mas para isso, eu preciso mostrar o desenho técnico da peça. Nele não estão indicadas as cotas de comprimento, largura e altura, que ficam determinadas indiretamente pelas cotas de tamanho e de localização dos elementos. E agora veja como é feita a cotagem de elementos esféricos. Sabe, a cotagem de elementos esféricos como esse é feita com base na medida de seus diâmetros ou de seus raios. Agora dá uma olhada neste desenho. Repare no símbolo indicativo de diâmetro e na abreviatura da palavra esfera. Eles aparecem antes da cota e sobre a linha de chamada. Mas os elementos esféricos também podem ser cotados pela medida de seus raios. Nesta peça, as cotas 18 e 115 indicam os raios dos elementos esféricos. Agora eu tô lembrando, Tito. Oi. A indicação de que se trata de elementos esféricos é dada pela letra R e pela abreviatura ESF ao lado da cota. Certo. Ou pelo símbolo de diâmetro e a abreviatura ESF ao lado da cota. Ótimo. Então que tal a gente continuar os nossos estudos pela cotagem de espaços reduzidos? Por mim, tudo bem. Inclusive, eu estava lendo outro dia que as linhas de cota devem aparecer no seu próprio prolongamento quando os elementos representados no desenho técnico são muito pequenos e o espaço para indicação de cotagem é muito reduzido. Mas é isso que acontece nesse caso aqui, ó. Está vendo como as linhas de cota são interligadas por linhas contínuas estreitas? As setas nas extremidades das linhas de cota tocam as linhas auxiliares, já as cotas podem ser indicadas dentro dos espaços quando couberem. Agora, olha aqui um caso em que o espaço não permite nem mesmo representar as duas setas que indicam os limites da cota. Aí, as setas são substituídas pelo traço oblíquo,
Repare que no desenho da esquerda, a cota 3 refere-se à localização do canal e a cota 2 ao comprimento do canal. Mas no desenho da direita, a cota 2 refere-se à profundidade da parte mais estreita do rasgo e a cota 3 à profundidade da parte mais larga do rasgo. Pelo que eu tô vendo, o Silva tem razão, viu? Esses meninos vão longe mesmo. Disso eu não tenho dúvida. Aliás, você podia aproveitar o empenho deles e falar da cotagem em pequenos diâmetros. Quando o diâmetro for muito pequeno, as cotas devem ser indicadas fora da parte circular, para maior clareza do desenho. Fica assim. No furo de diâmetro 6, as setas são indicadas limitando as linhas auxiliares por fora. E a cota é inscrita no espaço entre as linhas auxiliares. No furo de diâmetro 4, a cota vem acompanhada do símbolo de diâmetro porque está sobre uma linha de chamada. Nesse caso, o símbolo de diâmetro é sempre necessário. Agora comigo, deixa que eu ajudo o pessoal nos estudos e mostro como é feita a cotagem de elementos espaçados igualmente. Elementos espaçados igualmente são aqueles que ficam distribuídos na peça a uma mesma distância uns dos outros. Dá só uma olhada. Veja que tanto na régua quanto no disco, a distância centro a centro entre dois furos consecutivos é sempre igual. Na régua, onde a cotagem é feita por cotas lineares, essa distância é de 30 milímetros. No caso do disco, a cotagem é angular e a distância entre os centros dos furos é de 60 graus. No seu livro de estudos você vai ver que a cotagem de elementos espaçados igualmente pode ser feita de maneira simplificada. Então já está na hora de mostrar a cotagem de peças com encurtamento e seção. Mas para isso é bom dar uma espiada na bancada de quem é craque em encurtamento e seção. Não é que eu seja assim tão bom, mas modéstia à parte, de encurtamento e seção eu entendo. Quer ver como devem ser cotadas as peças que são representadas com encurtamento? Então olha aqui. Embora uma parte da peça tenha sido suprimida do desenho, a cotagem é indicada como se a peça estivesse inteira. Assim, vemos que a peça tem 350 milímetros de comprimento. A parte prismática tem 300 milímetros de comprimento. As partes cilíndricas têm 25 milímetros de comprimento. O diâmetro da parte cilíndrica é de 30 milímetros. E a parte prismática tem a forma quadrangular, com 34 milímetros de lado. Mas como às vezes a parte encurtada apresenta elementos repetitivos, a cotagem tem que ser feita desta maneira. Repare que os furos localizados na parte encurtada não foram representados, mas a quantidade de furos da peça vem indicada sobre a linha de chamada que toca o contorno do furo. Quer ver? Essa anotação indica que a peça tem 20 furos com 6 milímetros de diâmetro. Consequentemente, a peça tem 19 espaçamentos entre os furos. É o que nos informa esta cota, onde 19 representa o número de espaçamentos entre os furos. 18 milímetros representa a distância do centro de um furo ao centro de outro furo consecutivo. E 342 milímetros representa a distância total do centro do primeiro furo ao centro do último furo. A cota 18 aparece repetida entre o primeiro e o segundo furo, para deixar claro que a medida da distância entre os furos é sempre a mesma. A cota 15 indica a localização do primeiro furo em relação à face esquerda da peça. Mas lembra, Caio, que apesar do encurtamento, todas as cotas referem-se aos valores reais da medida da peça. Claro que eu lembro. Eu só tô com dúvida na representação de algumas peças com encurtamento e seção. Bom, nesse ponto eu acho que eu tô super bem. Ó, dá uma olhada aqui que tem uma peça representada em vista única. Já entendi. A cota 6 indica a espessura da seção, que é a mesma da peça. As outras medidas da peça são comprimento, 200 milímetros, altura, 19 milímetros, comprimento da parte que sofreu encurtamento, 180 milímetros, diâmetro dos furos, 5 milímetros, localização dos furos, 10 milímetros e, finalmente, o tamanho do chanfro, que tem o comprimento de 3 milímetros e ângulo de abertura de 45 graus. Boa, Caio. Assim a gente vai longe. Agora dá uma olhada nesse desenho que o Silva me emprestou. Dá pra ver uma coisa. Quando a seção é representada interrompendo o encurtamento, sua cotagem é feita da mesma maneira.
No caso, a cota 12 refere-se à largura da seção. Ah, muito bem, Caio. Só que não está muito claro para mim é a cotagem de peças com partes oblíquas. Eu também tô com dúvidas. Que tal se a gente pensasse um pouco? Vamos pensar um pouco. Bom, deixa eu ver. Se a peça tiver faces ou elementos oblíquos, o ajuste do dispositivo usado para executar uma superfície oblíqua vai depender do ângulo de inclinação desta superfície. E pelo que eu sei, este ângulo é formado pelo encontro da superfície oblíqua com um plano paralelo ao plano da base da peça. A cada ângulo de inclinação corresponde uma relação de inclinação que vem indicada nos desenhos técnicos de peças oblíquas pela palavra inclinação, seguida de numerais. É isso mesmo. Tanto que aqui, a relação de inclinação é de 1/5. Quer dizer que a cada 5 milímetros do comprimento da peça, a altura diminuiu 1 milímetro. A cada 5 milímetros do comprimento da peça, a altura diminui 1 milímetro. Você sabia que é possível indicar essa relação com um símbolo indicativo de inclinação? Mas é preciso dizer que no desenho técnico, esse símbolo é orientado de acordo com a posição da inclinação da peça. É bom, além de falar, também mostrar um exemplo. Note que o símbolo substitui a palavra inclinação. Esta representação simbólica significa inclinação 1/10. Mas precisa falar que a relação de inclinação pode ser expressa também em porcentagem. Assim, uma inclinação de 1/50 é o mesmo que uma de 2%. Não é prático? Prático e fácil de entender, não é? Aliás, agora que você já conhece a cotagem de peças com partes oblíquas, vai ser muito simples entender a cotagem de peças cônicas ou com elementos cônicos. Nos desenhos técnicos de peças cônicas ou com elementos cônicos, a relação de conicidade deve ser indicada assim. A palavra conicidade é seguida de numerais sobre uma linha de chamada. O numeral que vem antes dos 2 pontos é sempre 1. Aqui, a relação de conicidade é 1/20. No desenho técnico, com indicação de conicidade, apenas o diâmetro maior aparece cotado. E do mesmo modo como acontece na inclinação, aqui também existe um símbolo indicativo de conicidade. Será que o Tito e o Caio lembram desse símbolo? Mas é claro que a gente lembra. O símbolo indicativo de conicidade tem essa forma. Inclusive, a gente estava aqui revendo que no desenho técnico, a posição do símbolo depende da inclinação da parte cônica. Viu? Esta representação simbólica significa conicidade 1/5. Para terminar, só falta ver o ângulo de inclinação em peças cônicas. Talvez você já esteja percebendo que a cada relação de conicidade corresponde um determinado ângulo de inclinação e que o ângulo de inclinação equivale à metade do ângulo do cone. Repare só que o ângulo do cone é 30 graus e o ângulo de inclinação é 15 graus. Na prática, a indicação da cota de ângulo do cone é dispensável. O Silva me falou que a identificação do ângulo de inclinação é necessária para ajustar a posição das ferramentas que executam a inclinação da peça. Por isso, quando no desenho técnico vem indicada a relação de conicidade, é necessário procurar numa tabela apropriada o ângulo de inclinação correspondente. Isso. Mas o melhor agora é a gente revisar tudo que a gente já viu. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu as cotagens especiais de peças que apresentam partes arredondadas, partes esféricas, elementos repetitivos ou muito pequenos, elementos oblíquos e elementos cônicos. E aprendeu também como é feita a cotagem de peças representadas com encurtamento e seção. Muito bem, agora é com você e tá na hora de fazer como diz o Tito. Matéria vista é matéria revista. E até a vista.
Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.